Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Freudcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você vá nos assistir. Hoje o papo envolve um pouquinho de 100% de emoção. Muita emoção, zero de razão. Vamos conversar sobre borderline com Diego Souza, com Renata Caiafa, que já está virando nossa sócia aqui. Vamos falar um pouquinho sobre esse transtorno de personalidade que muitas vezes é confundido, muito confundido com bipolaridade. Você vê a pessoa falando assim, sou bipolar. Você vai ver a pessoa tem transtorno de personalidade borderline. Ou eu sou borderline, a pessoa é só bipolar, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso para trazer luz a esse assunto. É muito importante, inclusive, porque muitas vezes a gente convive com pessoas que sofrem desse transtorno, não entende por que aquilo. Nossa, que carência, que pessoa, meu Deus, está me enchendo o saco. Sim. E vai muito além daquilo. Sim. É um sofrimento para aquela pessoa. Então, estamos aqui para conversar sobre isso. E dar seguimento a tantos assuntos que a gente traz aqui, né, Renata? Que às vezes a gente tenta conversar da forma mais leve possível para as pessoas verem e gostarem daquele assunto. Sim. Se atentarem a trazer luz realmente a esse assunto. Então, trouxemos aqui o especialista Diego. A palavra é sua. Vamos iniciar esse bate-papo. Vamos lá, antes de mais nada, obrigado pelo convite, tá, gente? Falar sobre borderline, eu tô mergulhado nesse tema, tem o quê? Acho que deve ter uns 8 anos, mais ou menos, bem por acaso. Então, e eu acho importante falar sobre isso, até porque se a gente for olhar o que tem acontecido ultimamente, tem muita pessoa famosa falando do diagnóstico. Sim. E eu, pelo menos, não sei se aí é o meu viés, eu pelo menos acho que é um dos transtornos mais mal falados dos diagnósticos. Sim. Se a gente pega quase todos os diagnósticos, dificilmente vai ter um. Tá bom, a gente vai pegar ali talvez personalidade antissocial, que aí o pessoal vai realmente ser zero empatia. Agora, dos outros, realmente borderline é um dos diagnósticos que as pessoas mais falam mal, mais falta informação. Ou, na verdade, tem informação demais, só que não é informação confiável. Se a pessoa for no Google, ela vai achar lá um monte de informação, só que nunca é informação agradável, assim. Se você for pegar os primeiros resultados do Google, sempre é uma tragédia. Então, legal. Talvez seja o mais grave do transtorno de personalidade, né? De risco, sim. Sim. Quando a gente pensa nas diferenças ali, né? Até é legal diferenciar, né? Quando a gente pensa em transtorno de personalidade, o que é transtorno de personalidade? Porque você falou, bipolar é muito comum ter o que a gente chama de comorbidade. Sim. Tem como a pessoa ter o diagnóstico de border, como a gente fala, e bipolaridade, é muito comum, inclusive. Então, alguns transtornos a gente percebe que eles às vezes caminham muito junto. Então, o que é um transtorno de personalidade? Qual é a diferença do transtorno de personalidade? É que é um padrão de comportamento muito fixo. Ele se repete em várias áreas da vida. Então, sabe aquilo que a gente fala assim, fulano tem personalidade forte. Você vai perceber que é aquela pessoa que tem um padrão muito rígido, independente da situação, ela tem dificuldade de mudar. Não quer dizer que todo mundo tem personalidade forte ou se descreve assim, tem um transtorno. Mas, em geral, é um transtorno justamente por quê? Porque a gente precisa ter uma flexibilização do nosso comportamento. Então, o Diego que está aqui com vocês é um Diego que precisa saber equilibrar algumas coisas, que não é o mesmo Diego que está com os amigos na mesa do bar. Precisa ter essa flexibilização. Se for o mesmo, normalmente causa prejuízo. E aí a gente vai falar de um transtorno. Então, transtornos de personalidade, eles vão falar sempre disso. Um jeito de ver o mundo, de sentir, de reagir, de se comportar, que causa prejuízo. Por quê? Porque ele não tem sensibilidade ao meio, ao que está precisando mudar. Sim. Ele disse, eu sou assim, nada me muda, eu sou assim em qualquer lugar. Isso. É de fato a personalidade mesmo da pessoa, né? Isso. E aí acaba... O que muda de uma personalidade, digamos, que não dá prejuízo, não tem problema, para algo que vira transtorno? O transtorno causa prejuízo, seja para a pessoa, seja para quem convive. Então, e o transtorno de personalidade... E aí, quando a gente entra no transtorno de personalidade border, aí a gente tem um histórico que é desde década de 30, a gente pode até voltar. Tem alguns relatos no meio da filosofia grega que parece ser borderline. E aí ele é carregado de um monte de problema. Porque aí tem um monte de termo pejorativo que entrou lá atrás. E depois a gente foi tentando modelar para uma coisa mais comportamental. E é interessante que a própria pessoa
que tem o border, sem saber que tem o border, ela fala, ai, porque eu percebo que eu sou muito carente, ai, nossa, as pessoas dizem que eu sou muito grudenta, as pessoas dizem que eu sinto demais, eu tenho muito ciúme, eu fico... E aí, quando a gente vai, né, entrando ali naquela análise, que a gente vai tentando entender melhor e tal, é que a gente vai falando, calma, você tá usando termos pejorativos, vamos entender como é que isso funciona, né, porque assim, o que vem, inclusive, né, dessas informações da internet ou de outros lugares, são coisas pejorativas mesmo, né? Poucas pessoas falam realmente sobre o que é, sobre quais são as características, como que se fala isso, né? E por que a pessoa é assim, ela simplesmente joga o termo e fala, é isso. Sim, o que a gente vê muito, o carimbo, né? Carimbo de carente, carimbo de inseguro. Uhum. E a gente vê isso em vários. A gente estava conversando outro dia aqui sobre ansiedade. Uhum. Quando a gente vai você vai no hospital com um transtorno de ansiedade ali, daquelas crises, fala assim, não, pode deixar que não é coisa, você tá achando que você tá infartando, você tá quase morrendo, não, fica tranquilo, é só uma crise de ansiedade, é só uma crise de Não é ansiedade. nada. E a gente tem mania, até como sociedade, isso começou a mudar de um tempo pra cá, de só tratar como grave algo que leve ao risco físico iminente ali, ou você vai morrer do coração, ou você vai amputar uma perna, e quando é alguma coisa ligado ao nosso mundo psíquico, ao nosso mundo mental, a gente trata geralmente como um só na frente, Uhum. né? Então assim, ela é só carente. Uhum. Isso ela é assim porque na infância dela ela só foi abandonada. E a gente não trata com a importância que deve ter, porque assim, a princípio é um problema que só leva ao sofrimento dela. Só que aí começa a aumentar aquela rodinha, vai trazer sofrimento de família, de amigos, de tudo mais, porque a gente não tratava, tá mudando isso um pouco agora, Uhum. com a gravidade que deve. Um transtorno de borderline é uma coisa bem grave. Inclusive porque traz prejuízos não só emocionais, né? Existem Sim. riscos aí, né? A taxa de suicídio é bem grande, né? E é interessante, né? Quando até tentar definir para quem Às vezes ouvir, tem assim, gente que que não conhece. como que a gente chega nisso. Tem um livrão lá chamado DSM, que é onde tem um monte de diagnóstico, Isso. né? E lá tem os critérios para você definir se uma pessoa tem um transtorno de personalidade borderline ou não. Então tem uma lista lá com vários, digamos assim, itens, e se você preencher 5, se eu não me engano, 5 dos 9 itens, você recebe o diagnóstico. Então tem coisas desde medo de abandono, então pode ser real ou imaginado, então é um esforço que a pessoa pode fazer desesperado para manter essa pessoa. Tem uma conexão, não é necessário, só que sim, tem risco de suicídio e muita autolesão. Então, normalmente é o que mais chama a atenção das pessoas. Tem autolesão, a gente chama de comportamento autolesivos, é aquela coisa sem intenção de morrer, né? E aí é um problema 2, porque quando a gente vê isso, às vezes o pessoal fala, não, tá fazendo só para manipular. E aí trata de maneira ainda mais agressiva, então quem tá sofrendo. Então tem uma série de itens que a pessoa precisa preencher e é algo que precisa acontecer ao longo da vida, pelo menos do início da adolescência até o início da fase adulta ali. Então, transtorno de personalidade, qualquer um, e com borderline não vai ser diferente, ele vai precisar ter algum indício desde o início da adolescência ali, fase adulta. Você não vai chegar com 40 e poucos anos, agora percebi que eu desenvolvi transtorno de personalidade. Não, ele tem marcas ao longo da vida, né? E está muito conectado. Risco de suicídio, às vezes uma morte ocasional mesmo, porque a pessoa tem um padrão muito impulsivo de ação. Então, é interessante com uma característica que às vezes não é falada, mas tem muito risco de acidente de carro, que a pessoa é mais impulsiva, então às vezes ela pode beber muito e dirigir, ela pode usar alguma coisa e dirigir, e também doença física, não tratada. É muito comum também que essa pessoa não trate muito as doenças que ela tem, justamente porque a vida dela, se eu fosse definir o que é a vida de uma pessoa com diagnóstico, a vida dessa pessoa é caótica. Sim. É o caos. Com Ela caos. sente muito, né? Ela tá sempre sentindo muito. Isso. Então, isso que eu acho que é o mais definidor. E pelo menos foi uma das coisas, inclusive, assim, Diego, por que você trabalha atendendo pessoas com esse diagnóstico? Porque às vezes sofre preconceito até mesmo do meio da saúde. Eu brinco e falo, eu me encontrei por quê? Porque é intenso. Eu adorava e adoro atender. É intensidade. Você não vai ter coisa morna ali. Embora você tenha alguns padrões que a pessoa é mais deprimida, mas a marca registrada do diagnóstico realmente é a intensidade.
É o que a gente vê naqueles jornais quando morre um famoso. Aham. Teve uma vida intensa. Ah, Uhum. Aí você vai ver da vida da pessoa um verdadeiro caos, que depois que morre, aí fala assim, teve a vida intensa. E eu tava vendo que grandes artistas da história da humanidade eram Birder, né? Porque eles realmente se entregam àquilo, eles querem completar um vazio que eles têm com um talento que eles têm. Então muitas vezes eles se entregam. Tava vendo uma psiquiatra, a Ana Beatriz, falando uhum. que geralmente os melhores atores e atrizes, geralmente eles vão ter alguma, assim, tem alguns diagnósticos, já que ela falou, cita até alguns nomes, mas tem borderline, porque aquele vazio existencial faz ela se entregar. Como a vida dela é um vazio, e ela recebeu aquele papel, ela se entrega de forma completa, que é até um problema depois, para você abandonar aquele papel. O papel acabou. Sua vida não é mais Ela não esse... interpreta, ela vive. interpreta, ela vive aquele personagem de verdade. Então você fala assim, nossa, que coisa real, parece que ela tá vivendo esse personagem, porque ela realmente tá vivendo aquela personagem. E eu acho legal, assim, quando a gente fala até do diagnóstico, não sei, existe uma suspeita, por exemplo, um dos casos mais clássicos não de borderline, as pessoas suspeitam que era bipolar e depois tiveram algumas coisinhas indicando que pudesse ter o diagnóstico borderline, mas é tudo, digamos assim, tudo a pessoa acha, né, porque ninguém fez o diagnóstico. Foi o Van Gogh, né? Que é a autolesão do século, né? Que ele, próximo do final da vida, corta a própria orelha. E aí ele é essa fama, além do trabalho dele, e isso fica marcado. E algumas pessoas indicam isso. Mas sabe, o que eu acho legal... E aí, de novo, tem todo um histórico por trás desse diagnóstico. E aí eu trabalho com uma abordagem específica. Dentro de psicologia, a gente tem várias formas de entender o mesmo fenômeno. Então, algumas pessoas vão olhar e vão entender que o que explica isso é uma coisa. E por que eu estou falando isso? Dentro da abordagem que eu sigo, que é a terapia comportamental dialética, a gente vai falar muito que a maior dificuldade é regular emoções. E ter uma emocionalidade intensa não é patológico por si só. Uhum. Isso que eu acho interessante. Então, se você tem uma emocionalidade intensa, você tendo as ferramentas para dar conta dela, você produz coisas maravilhosas. Então, tem pessoas que talvez poderiam fechar um diagnóstico, só que elas têm ferramentas o suficiente para lidar com toda a intensidade. Então, elas não chegam a fechar um diagnóstico. Só que elas continuam tendo esse caráter biológico mesmo. Porque tem pessoas que são mais sensíveis. Né? Eu sempre dou exemplo, aqui todo mundo é pai e mãe. Né? E se não for, eu só tenho um, mas eu tenho minha filhadinha que é muito próxima. Você percebe diferença desde o começo da vida dessas crianças. Você não precisa de ensinar, você olha e fala, cara, essa criança aqui, ela riscou qualquer coisinha perto dela, ela explode. Essa aqui não tá nem aí. A minha diferença maior é com meu filho, ele é muito nesse grau reativo, muito rápido. E a minha filhada, ela é mais devagar. Mas o meu filho, do jeito que ele explode, ele volta. A minha filhada, ela anuncia quase o choro, só que quando ela começa, é difícil ela parar. Então ela fica um tempão chorando e depois ela calma. E o meu filho, pouca coisa, ele explode. Então percebe que isso não é ensinado. Uhum. A gente simplesmente tem as crianças que estão mais com essa característica, nascem com essa característica. Se ela conseguir ter uma vida que vai ensinar a lidar com isso, maravilha, ela vai usar isso para uma coisa muito legal. Às vezes ela não tem. E às vezes a gente não entende isso, né? A gente fala assim, eu tenho 2 filhas, uma é completamente diferente da outra. Sim. Aí você vê uma pessoa e fala assim, gente, a mesma criação, os mesmos pais, como se elas fossem ser assim, iguais. Às vezes até gêmeos, né? Você fala assim, meu Deus, mas vocês são gêmeos criados na mesma época, pelos mesmos pais, com as mesmas criações. Calma, não são iguais, cada um realmente é de um jeito. Essa é a maior prova de que cada ser humano é de um jeito. E a gente às vezes não respeita isso, né? E anula, né, a personalidade. Anula a personalidade, Fala porque assim, você tem que ser, e geralmente o mais novo tem que ser igual ao mais velho. Isso é repetir, né, aquela referência. Eu queria perguntar, assim, sobre a diferença, a gente falou que é muito confundido, né, o borderline com o bipolar, e que um borderline pode ser bipolar, mas as principais diferenças, assim, sabe, porque o borderline, ele nasce borderline, né, e aí vai... Não, o que a gente tem? E aí eu acho que até de todo transtorno, todo transtorno a gente vai falar muitas vezes, tem alguns que têm uma carga genética muito forte, e outros eles têm uma carga, principalmente quando a gente fala de transtorno de personalidade, a gente vai falar de uma carga muito de interação entre genética e ambiente. Bipolaridade, ela tem uma carga genética muito forte. Então, se você tem um parentesco de 1º grau com uma pessoa com bipolaridade, eu não sei qual é a porcentagem, não sei se é Renato. Eu acho que é 40. Mas é uma porcentagem alta de você ter o diagnóstico de bipolaridade ao longo da vida.
Ainda assim, depende muito do seu histórico de vida. Por quê? Vai ter que interagir uma carga genética com várias experiências de vida. Isso. Só que o que acontece com a bipolaridade? A bipolaridade é um transtorno de humor. O que isso quer dizer? Uma bipolaridade, um transtorno depressivo, a gente vai falar de um problema de humor. Isso quer dizer que a pessoa tem variações no humor que respondem a alguns eventos, às vezes, da vida, e que vão mudar a forma como ela sente as coisas, a disposição, digamos assim, para ela lidar com as coisas do cotidiano. Enquanto a gente fala de um transtorno de personalidade, a gente está falando de uma pessoa que se relaciona com o mundo, vê o mundo, interpreta o mundo de uma maneira completamente diferente e que isso foi pela história de vida. E o que é bem importante, como tem causas distintas, tratamentos distintos. Então, a bipolaridade, por exemplo, uma pessoa pode ter... O que é uma bipolaridade? Para quem nunca... Bipolar não é você acordar feliz, no meio do dia você tá triste. Muita gente pensa isso, né? Não é isso. Né? Bipolaridade é... Ainda que a gente tenha episódios mistos, a pessoa às vezes ela tem uma variação de humor muito relevante, brusca ao longo do dia, bipolaridade a pessoa oscila. Tem a tipo 1, tipo 2, mas o básico é, a pessoa oscila entre um humor deprimido e o que a gente chama de mania, que é um humor muito exaltado. A pessoa euforia, né? Dorme pouco, só que para quem já atendeu pessoas com bipolaridade é assim, a pessoa vai chegar no consultório, ela vai falar que ela dormiu 2, 3 horas de madrugada, tá com um pique fora do normal. Não, tô bem, tô feliz, não, vai dar tudo certo. Então ela acha que todos os planos dela vão dar certo. Ela não vê risco em lugar nenhum. E isso daí, o que é interessante, responde a muitos fatores biológicos normalmente. Então, uma pessoa dorme pouco. Várias questõezinhas que podem acontecer ao longo da vida dela podem gerar essa variação de humor. Tanto que um tratamento muito eficaz para a bipolaridade é o quê? Uma rotina bem estabelecida, evitar abuso de substâncias, dormir muito bem, atividade física, em geral tende a controlar muito bem, além de remédio, tá bom? Bipolaridade é um transtorno que eu vi esses dias um pessoal falando alguma coisa sobre não usar remédio. A gente tá falando de bipolaridade, é um dos tratamentos que mais responde a remédio. Sim. Né? Nossa, não sei como é a sua experiência, mas a experiência de uma pessoa bipolar que recebe a medicação adequada, a vida dela muda completamente. É algo incrível, assim. Então, e ela precisa de medicamento. Transtorno de personalidade borderline, por si só, não precisa de medicamento. Porque a gente está falando de um transtorno de personalidade. Então, a pessoa, ela precisa, o tratamento primário seria a terapia. E aí, ela vai ter uma oscilação de humor muito mais forte por alguns eventos. E quando a gente fala borderline, a gente vai falar mais de eventos de relacionamento interpessoal. Então, a vida da pessoa pode estar maravilhosa. Só que se ela tem um probleminha pra gente desse tamanho no relacionamento, a vida dela pode ficar um caos. Então, a variação de humor, por exemplo, um dia, 24 horas de um borderline, ele pode ficar triste, muito feliz, várias vezes ao dia, né? E já a bipolaridade, o intervalo de tempo é maior, digamos assim, porque é um episódio, né? É. Então, assim, o episódio de mania e hipomania, e por isso que às vezes também confunde com borderline, porque nesses momentos do episódio de mania, hipomania e tudo mais, existe, enfim... Como que eu posso dizer, né? Nestes momentos, e não só, tá? Mas nesses momentos existem uma ascensão, um problema, começa a ter problema interpessoal, sabe? É uma coisa que é muito marcante nos episódios de mania e hipomania. No borderline? Não, no bipolar. No bipolar. O bipolar que tem episódios de mania e hipomania, né? Então, assim, eu tenho uma paciente que eu acompanho ela há 3 anos e que ela tem um diagnóstico bipolar e que nitidamente, toda vez que ela percebe que ela está com um problema com o marido, que ela fala, eu não aguento ele mais, não sei o quê, eu já olho para ela assim e falo, tonipomania, ela tem hipomania. Ela falou, tonipomania. Falei, sim. Porque já é característica, ela já consegue entender isso, né? Ela já passou a se conhecer, né? Já passou a se conhecer, então assim, e tem uma questão também, fechar diagnóstico bipolar é muito difícil. Às vezes a pessoa demora 10 anos pra fechar, sabe? Então é uma coisa que é, igual o border, né? Ele é angustiante, porque é aquela pessoa que não entende porque é assim, não entende porque esse funcionamento é tão oscilante, não entende porque tem tantos problemas interrelacionais, aí começa a trazer pra ela, o problema sou eu que não presto, eu que não sou bom. E aí, é por isso que às vezes confunde, né, um pouco. E como o Diego disse, eles podem ser concomitantes, eles podem coexistir, Pode né? ter os dois, né? Pode ter os dois. E aí, para quem
tiver na dúvida, assim, putz, eu vejo algumas características de uma coisa e de outra. De forma geral, tenta pensar nisso. Episódios bipolares, eles costumam ter um período de dias e semanas em que você está mais deprimido e aí você às vezes pode oscilar para um momento em que você... Esses itens são bem importantes. Sono, tanto sono, libido, tudo muda, tudo fica muito intenso e muito baixo. Então é comum, não é todo mundo, mas a pessoa perde às vezes um senso do que é certo e errado, dependendo do grau que a pessoa entra de mania. Então, e isso normalmente dura dias, semanas. A pessoa com diagnóstico borderline, em geral, os eventos que mais desencadeiam são eventos de relacionamento interpessoal, e isso pode variar muito ao longo de um dia. Então, a pessoa começa muito bem, antes do almoço tem uma briga com o namorado, e a vida tá caótica, e ela pode fazer a sessão nesse momento, e a sessão vai ser tipo... Meu Deus, minha vida tá horrível e tudo mais, ainda que todo o resto às vezes tá maravilhoso. Só que o relacionamento deu um problema pela manhã, ela acha que vai tudo terminar. Depois da sessão ela conversa com a pessoa, com o namorado, com a namorada, e a vida dela volta a ficar linda, maravilhosa. Ela é 880. É como se a pessoa que se relaciona com borderline é como se tivesse sempre que ficar pisando em ovos, né? Porque você nunca vai saber como que a pessoa vai reagir. É uma montanha-russa, realmente. Até se descobrir o diagnóstico, normalmente acaba sendo isso. Até porque a pessoa costuma ser assim... É a hora que entra muito julgamento. Quando a gente começa a entender que tem um diagnóstico, tem uma explicação e existem tratamentos, aí a gente começa a pensar assim... eu sei o que eu posso fazer, direcionar mais para um lado ou para o outro. Porque senão realmente como elas sentem demais, isso é uma característica, né? A pessoa, não é porque ela escolheu, tá? Eu acho que é bom lembrar disso. Uma pessoa que tem diagnóstico borderline, elas não necessariamente tem que ser, mas em geral a gente vai ver um padrão de uma criança que sente de maneira intensa. Ela é mais sensível do que a média. Ela tem uma sensibilidade desde novinha a algumas coisas. Então, essa criança, ela é mais difícil de você ensinar a lidar com as emoções. E eu tô vendo o Diego falar ela, é só pra, né, também contextualizar que a maior incidência de borderline é em mulheres, né? Existem homens, lógico, mas a maior incidência é em mulheres. E essa questão do sentir, tem até um trecho do livro da Marcia, que ela é percutora do DBT, que é essa que o Diego falou, né, terapia comportamental dialética, que ela fala sobre o pingo de água quente, né, que ela fala que, tipo assim, pode cair um pingo aqui de água quente em mim e no Diego, e em mim eu vou, ok, e o Diego pode sentir mais, porque existe essa coisa do sentir a impotência, né, então por isso essa coisa do 880, porque existe essa labilidade, assim, no sentir. E aí a gente precisa entender por que o diagnóstico é importante. Às vezes as pessoas entendem o diagnóstico como estigma, né? Mas, na verdade, ele é uma bússola, especialmente para quem tá aqui, né? Nós, terapeutas, assim, estamos com um paciente, é uma bússola para falar, ok, agora eu consigo trabalhar com você isso, porque aí a gente consegue ter um progresso muito efetivo na terapia, né? Isso, claro, quando o paciente também tá ali engajado com a gente, porque a gente sozinho não faz milagre, né? Eles são a hipersensibilidade, né? Tanto para um momento de emoções, assim. De manhã eu te amo, sair daqui, discordamos de alguma coisa, pronto, passo a te odiar. É mais ou menos isso, em espaço muito curto de tempo. E tem exemplos, por exemplo, se eu tivesse o diagnóstico, vou dar um exemplo bem dia a dia, assim. Aí eu saí bem de casa com meu marido, ok. E a gente combinou de almoçar. De repente ele me liga e fala assim, a gente vai poder almoçar mais não, pronto. Meu mundo já cai. Aconteceu alguma coisa. Entendeu? Aí só essa Você começa a criar coisas na sua cabeça e você começa a sempre levar pro lado pior, né? Isso, e é legal entender, e quando a gente fala de emoção, e é legal a gente entender por que isso acontece. Emoção, ela mexe com todo o nosso corpo. Então, se a gente tem uma emoção intensa, ela vai mexer com impulso, vontade de fazer alguma coisa, ela vai mexer da forma como eu enxergo as coisas. Então, tem uma frase que é, as emoções, elas amam a si mesmas. Então, se, por exemplo, eu tô numa situação aqui e eu acho que alguém fez alguma coisa e eu fiquei com raiva. A pessoa tá fazendo alguma coisa e eu fiquei com raiva dela. Quando eu estou com raiva, tudo eu vou começar a filtrar qualquer movimento com uma confirmação da minha raiva. Eu coloco os óculos da emoção. E é o problema que é o seguinte, se você pensa que isso é difícil para quem não tem essa intensidade,
Imagina uma pessoa que sente muito. Que é muito intenso, né? Quando vem muito intenso e mexe com cognição, mexe com vontade de fazer algumas coisas. E aí a gente tem estudos mostrando, por exemplo, pessoas com diagnóstico, elas têm a forma do cérebro dela reagir a estímulos é diferente. Então, o que a gente chama de freio de impulso, né? O freio de impulso dessas pessoas realmente não é tão, digamos assim, tão desenvolvido quanto pessoas que não chegam a ter o diagnóstico. E não é uma coisa, quando a gente fala de desregulação emocional, a gente não vai falar só de borderline, tá bom? Quando a gente fala de desregulação emocional, tem episódios ou é um problema. Quando a gente fala de TDAH, a gente também vai falar do TEA, transtorno de espectro autista, que também tem episódio de desregulação emocional. Tudo isso vai falar do quê? De uma sensibilidade diferente e uma dificuldade de frear os impulsos que vêm junto com a emoção. Então, essa base de desregulação emocional está presente em vários diagnósticos. E aí você tem umas crianças que são mais sensíveis. Eu brinco que meu filho ele é muito sensível com algumas coisas, né? Eu, por exemplo, sou extremamente sensível e reativo. A gente fala de 3 características. Sensibilidade, então a pessoa, se dá um barulho aqui, cada um de nós vai reagir de um jeito. Alguns vão demorar um pouquinho mais, outros vão dar um sobressalto. Eu reajo muito rápido. Intensidade, então tem pessoas que vão reagir num pico muito mais intenso, enquanto outros vão ficar ali enquanto uma criança mais sensível reage no 10 muito rápido. Então ela é rápida e intensa. E ela demora a acalmar. Não sei se vocês já viram, né? Quando tá em festinha, ou até quem tem mais de um filho, como que é essa diferença. Enquanto alguns você coloca no colo, acalmou, outros ficam ali no colo e você tem que fazer um mundo de coisas até essa criança acalmar. Todas essas características deixam uma criança vulnerável e um adulto também. Porque isso não se perde somente pelo passar do tempo. Então, se você tem mais dificuldade de passar uma emoção, qualquer coisa que acontecer nesse intervalo de tempo, você vai reagir com o óculos dessa emoção. Então, se você teve uma briga com alguém e você ainda está emocionado, e você está no trânsito, e acontece outra coisa, você vai reagir de maneira mais intensa do que o habitual, porque você ainda está sob efeito. E é por isso que às vezes a vida dessa pessoa vai ficando caótica. Ela não consegue lidar com essa emoção, ela não consegue reduzir isso, e aí vão acontecendo crises sequenciais na vida dela. Por isso que a gente fala, é uma vida realmente muito caótica e muito difícil de viver mesmo. Pra pessoa que tem, né? E também pra quem convive, porque não é fácil. Em relacionamentos amorosos com borderlines, gente, é muito complicado. Eu já me relacionei com uma pessoa borderline e era muito complicado. Era assim, de dia tava tudo bem, de tarde já não tava, eu não sabia por quê, e era uma confusão danada. Assim, o telefone toca, onde você tá? Mas ao mesmo tempo eu via que aquela pessoa sofria muito com isso também, né? E sofre, inclusive, assim, é um ponto que a gente precisa falar, que é sobre essa questão das relações, né, que é difícil, sim, se relacionar com uma pessoa border que não está, né, em tratamento, ou que está e ainda está com uma dificuldade dessas questões das emoções, porque não é fácil, todo mundo sabe que não é fácil lidar com a emoção, né, e também a questão do border, ele... por conta desse medo do abandono, dessa busca incessante de não sair da relação por conta do abandono, ele acabar se colocando em relações perturbadoras, né, e até violentas, entendeu? Eles acabam entrando em relações que eles acabam se submetendo, vamos colocar assim, a situações para que não seja abandonado, né, e trabalhar essa questão do abandono também é complicado, Diego, né, como o Diego acabou de citar, assim, se a gente for pensar no nosso dia, a gente tá volta e meia tendo algumas questõezinhas pra resolver, probleminha aqui, probleminha ali, aí alguém liga, aí tem que resolver isso, aí tem que fazer aquilo, aí você toma um susto, aí o carro te fecha. Então são muitas emoções que a gente vive durante o dia, que você imagina pra uma pessoa que vive isso em potência, né, ela recuperar daquele susto do cara que quase te fechou e você, ok, vou dirigir, aquela pessoa demora para fazer essa recuperação, vamos colocar assim, que é a regulação. Então é muito difícil as relações, inclusive eu tava vendo um podcast uns dias atrás, que eu fiquei sabendo, né, uma pessoa falou que existe numa rede
social, uma comunidade, não sei se você sabe disso, mas uma comunidade onde as pessoas que se relacionaram com border fizeram e colocaram vítimas de relacionamento borderline. Olha só que loucura, né, que a pessoa colocou, tipo assim, eu fui vítima de um relacionamento com borderline. Transforma a pessoa em bandido, né? Exato. Um criminoso borderline. Gente, que loucura. E na verdade, assim, borderline, da mesma forma que ele pode manipular em algumas situações nas relações, porque ele não quer ser abandonado, senão ele deixa de existir, né? Uhum. Ele também é uma pessoa muito fácil de ser manipulada, Isso. né? E é interessante, né, que o rótulo de manipulador do border, a gente sempre brinca, é o rótulo que eu acho que é o mais enganoso pra gente. Sabe por quê? Porque borderline, quando ele tenta manipular alguma coisa, todo mundo percebe. Uhum. Então não é... Eu brinco isso com minhas clientes, assim. Às vezes elas chegam com... Eu sou manipuladora. Eu falo, por quê? Aí elas vão falar... Quando a gente chega no... É uma grande... Uma frase que repete muito na DBT, na terapia comportamental dialética, é... Não. Quem tem o diagnóstico é péssimo manipulador. O nosso trabalho, inclusive, é transformar você num manipulador teoricamente melhor. Em que sentido? Porque quando a gente fala de manipular, a gente tá falando de meio que influenciar o comportamento do outro. E nós influenciamos o comportamento um do outro o tempo inteiro. Todo o tempo. As pessoas que são taxadas de manipuladoras, elas realmente tentam influenciar, mas só que de uma maneira mais grosseira e que deixa o outro sentindo um gosto meio amargo da coisa e percebe. Como então, uma chantagem emocional, né? Isso. Tipo, se você não vier, eu vou me matar. Mas tipo, você não tá isso não manipulando ninguém, você tá botando a sua vida em risco, né? Isso é tipo um fã passando trote, Alô, não dá. A pessoa sabe que você tá tentando manipular de uma forma que não deve manipular. E muitas vezes, rapidinho, muitas vezes essa coisa da manipulação, só voltando para esse lado, é que muitas vezes o border, ele não vai avisar e falar assim, se você não vier eu me mato. Muitas vezes ele remói aquilo, ele faz a autolesão, alguma coisa, aí chama a pessoa e fala, me cortei. Começa a mostrar foto, manda foto, olha aqui. Isso. Que é isso, que é essa manipulação que o Diego acabou de dizer, é uma Vou pesar a consciência dele. E o que acaba acontecendo, que eu acho que quando a gente acompanha durante muito tempo, essa pessoa faz isso porque ela não tem... Eu gosto muito de falar da ideia de caixinha de ferramentas, sabe? Cada um de nós tem uma caixinha de ferramentas para lidar com as situações. Ela não tem ferramentas diferentes para lidar com essa situação. E o pior, o ambiente responde a isso e não responde a outras coisas. Uhum. Então, às vezes, se a pessoa fala, olha, hoje eu não estou muito bem, estou precisando de ajuda. O ambiente meio que, tá bom, não responde. Não dá ajuda. E aí o que acaba acontecendo só quando ela chega no extremo, aí o ambiente todo, quando a gente acompanha, a gente sabe de casos assim que a pessoa leva todo mundo para viajar, leva essa pessoa para uma viagem muito boa só quando ela chega no extremo. Só que quando ela teve pedidos anteriores, quantos pacientes eu recebi que pediu para ir para terapia e a família não levou? E aí dá para entender, lógico, gente, são os dois extremos. Eu acho que é a lógica de nem culpabilizar quem tem o transtorno, mas também não a família. Uhum. Porque quando os nossos filhos nascem, a gente também tem a nossa caixinha de ferramentas. Exatamente. E a gente não está preparado para lidar com tudo que os nossos filhos trazem. Às vezes eu estou preparado para lidar com uma criança super calminha. E aí eu vou ter que ampliar a minha caixinha de ferramentas se vier uma criança virada no giraia. Sabe? Eu brinco, quando eu encontro a minha sobrinha, né, a minha filhada e estão os dois juntos, é incrível. A minha filhadinha, ela é toda dengosa. E eu tenho um perfil mais de carinho e tudo mais. Então, ela chega, vem pro meu lado, deita do meu lado e não sei o quê. É o oposto do meu filho. O meu filho, ele acha que eu sou o brinquedo dele. Então, assim, é só pra isso que eu sirvo. Papai, vem aqui, vem aqui. E ele é bem mais intenso. Então, eu tive que desenvolver muito mais habilidade. Por mais que eu goste de brincar e tudo mais, mas eu tive que desenvolver muito mais habilidade para lidar com uma criança mais intensa, espoleta, que eu tenho que botar uns limites muito mais certinhos, porque senão ele vai me engolir, né? Do que se eu tivesse recebido, eu brinco, a Marininha, né? Meu filho é Davi, a Marina é a filhada dele. É a priminha dele, a minha filhada. A Marininha é um doce de criança. Então ela é super tranquilinha, é muito mais fácil eu manejar pelo meu perfil, mas é mais fácil por quê? Porque eu tenho minha caixinha de ferramentas. Uhum. Então, como eu tenho caixinha de ferramentas e eu posso lidar muito bem com um perfil ou outro de filho, é bom lembrar disso para não culpabilizar a família também, porque tem muita culpa na família, porque sim, tem uma influência, transtorno de personalidade, a gente tá falando de uma influência entre meio e genética. Então, assim, só cada um tem sua caixinha de ferramentas. E isso vai se desenvolvendo, essa pessoa, às vezes, o que ela tem de caixinha na caixinha de ferramenta dela é fazer uma coisa extrema, né? O que, às vezes, a gente
Enquanto alguns comem um chocolatinho, sei lá, alguns fazem atividade física e regulam a emoção, essa pessoa não. Ela não tem isso na caixinha de ferramentas dela. E se isso funciona, porque funciona. Né? Eu acho que é importante a gente lembrar, funciona. Não somente de impacto nas outras pessoas, funciona no sentido de imediatamente dar um alívio imediato. Só que gera um desastre. Por exemplo, todas essas coisas depois geram um monte de problema na vida da pessoa. Abusar de substância. Quando a gente fala de funcionar, é no sentido de que para o problema imediato, resolve. Só que aí gera um monte de problema depois. Sempre que tiver problema, você vai usar e você tem problema todo tempo. E acontece muito, né? Sempre que eu tiver um problema aqui, que é minha emoção, eu vou tomar uma dose de uísque. Só que você vai tomar dose de uísque, então, todo dia, Sim. o tempo todo, porque a sua emoção vai... Uma montanha-russa. Por isso caótico. Por isso caótico. E além do sofrimento, né, de viver essa vida caótica, né, tem que lidar, né, porque... Tem grande parte dos borderlines se envolvem em drogas mesmo, né? Álcool. E até em relacionamentos abusivos também, né? Porque são bem manipuláveis. Sim, tem uma situação de abuso de substâncias que pode ocorrer. Não é incomum, então... E aí, quando a gente pensa hoje em dia, abuso de substância está sendo um problema de maneira geral, até por facilidade de acesso, enfim. E para essas pessoas acaba tendo... De novo, percebe que a gente vai entrar na lógica de regular a emoção. Se a gente coloca alguma coisa química no corpo que regula de alguma maneira a emoção, nem que seja para trazer alívio temporário, você tá sujeito a isso. Que é eu brinco que é o grande dilema da humanidade, tá? A gente ficar longe de coisas que dão algum prazer ou alívio a curto prazo e caminhar em direção a coisas que não dão tanto prazer no curto prazo e a médio e longo prazo dão algum nível de satisfação. Exemplo, tá todo mundo aqui, tirou 1 hora do dia que poderia estar fazendo vocês, poderiam estar fazendo qualquer coisa, vocês decidiram que vocês, não sei, semanalmente, vão gravar um podcast, tirar isso da rotina de vocês, enfim, isso você abrir mão de coisas de curto prazo para coisas de médio e longo prazo. Para mim é o dilema da humanidade, assim, e se a gente pensa isso com muita emoção e muito sofrimento, quase tudo que oferecer algum alívio imediato, essa pessoa ela está vulnerável a isso. Então, qualquer substância, às vezes, que ela tiver e usar, ela corre o risco de criar alguma dependência. Porque as pessoas, às vezes, ela tá tão desesperada a querer algum minuto de paz, porque deve ser cansativo você viver num mundo caótico, assim, para você Sim. mesmo. Então, qualquer minuto que você tenha de, tô aliviado, 10 segundos do ápice daquela droga. Mas foram 10 segundos de paz, no meio de um caos completo, né? E deixa eu te fazer uma pergunta, assim, a gente vê que tem muitos transtornos que o diagnóstico, ele é bem recente, que a gente passou a estudar sobre isso. O professor Alberto Delisola, ele fala que algo, antes de ser ciência, já era algo. Então ele foi testado e foi até virar ciência e passar a ser respeitado como ciência. Mas, por exemplo, pessoas com borderline sempre existiram na história da humanidade. O diagnóstico em si, o estudo para entender, para tratar aquilo como borderline, ele é recente? Ele é de século passado? Ele é de quando? Porque, por exemplo, quando a gente começou sobre transtorno do espectro autista, a gente ouviu que os estudos são de 10, 15, é muito recente. Muito recente. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar sobre borderline, eu estava num plantão judiciário, há coisa de 10 anos, 15 anos, eu nunca tinha ouvido falar, que a gente recebeu de urgência um pai que, numa separação com a mãe, começou a ameaçar a própria vida e a do filho, porque ele não aceitava aquela separação. Então aquela mãe foi desesperada no plantão, assim, meu filho tá correndo risco, porque eu tô recebendo essas mensagens aqui, ele tá botando a vida do filho em risco, ele tá ameaçando se matar, tá ameaçando matar meu filho, ele tem borderline diagnosticado. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Falei, o que é borderline, gente? Aí na hora, no plantão ali, a gente pega pra ver o que é, e a gente lê, cara, esse cara tá pondo a vida do filho em risco, vamos resolver isso aqui, mas eu nunca tinha ouvido falar. De quando que data assim é borderline, o diagnóstico tá aqui? Olha, vamos lá. Se a gente for pegar as pesquisas mais comportamentais, a gente vai falar ali de década de 70, 80. Que é recente pra caramba. É muito recente. Pra história da humanidade. Né? Que foi quando realmente começou a entrar no DSM, que é o livro de diagnósticos, de uma maneira mais comportamental. Não era tão comportamental. E por que eu tô falando mais comportamental? Porque o DSM ele tem agora uma característica muito mais comportamental, né? Uma parte de descrever comportamentos específicos que, sem falar tanto da origem ou não, que vai deixar isso para outras abordagens. Então, até esse período, a gente tinha muito estudo, mas ainda estava muito na área da psicanálise.
E aí, de novo, não é desmerecendo, é só que estava mais na área da psicanálise, então era um canto bem específico, que aí começaram a ter pesquisas bem mais fechadas, até porque para a gente fazer pesquisa, pensa, né, a gente precisa de um diagnóstico em geral. Então foi só ali pela década de 70, 80 que começou a fechar como um diagnóstico específico. E aí quando você fecha com um diagnóstico específico, tanto que tem um boom de pesquisa, a partir do momento que existe esse diagnóstico, as pesquisas saltam de, sei lá, não lembro o número certo, mas vamos 5, 10 para 200 e poucas, de um período muito recente só de você colocar. Porque você recebe o diagnóstico, cria esse diagnóstico, que é isso que você falou, antes de dar o nome para a coisa, existe a coisa, né? Então, antes da gente falar que existia, sei lá, bola, a bola estava ali, aí criou a bola, agora vamos dar um nome para isso. Então, já existiam pessoas nesse sofrimento. Quando dá esse diagnóstico, a gente começa esse monte de pesquisa, né? E aí, ali de década de 80 em diante, aí começa a pesquisa para saber o que é, possíveis tratamentos, até a gente chegar agora que está indo, vamos pensar, uns 40 anos de pesquisas mais repetidas, testando o tratamento. Isso pesquisa para quem está na área, assim, né? Para a sociedade, da forma geral, é uma coisa bem... É igual muita gente, esses dias passou uma reportagem no Fantástico sobre o transtorno de personalidade. TDI, Você, ninguém nunca ouviu, aí você vê que assim, não, esse cara é só um maluco, é um doido que acha que é 50 pessoas ao mesmo tempo. Aí, quando passou a reportagem Fantástica, eu fui procurar no YouTube, tinha vídeos em preto e branco, de uma senhora que, no vídeo, ela é um psiquiatra, até um canal de psiquiatra, ela mostra várias personalidades numa entrevista, então você vai vendo a pessoa mudar, assim. Então, para a sociedade, de uma forma geral, é uma coisa bem pouco falada ainda. Para quem está na área há 40 anos. Nossa, 40 anos é muito tempo. É pouquíssimo tempo até, né? Então, assim, é uma coisa que a gente realmente tem que trazer mais para debate, que às vezes você está convivendo com uma pessoa com borderline e trata como fresca, como carente, como uma maluca. Me relacionei com uma maluca aí, cara, a mulher me ligava o tempo todo, falava que ia se matar, não sei o quê. Então, carimbou, maluca. Sabe? Sim. Isso é triste pra pessoa, é triste para os familiares que corre risco de, às vezes, a pessoa se matou, né? Sim. Até porque a pessoa, ela toma pra si esse estigma. Ela fala, realmente, eu sou carente. Não, realmente, eu sou exagerada. Realmente, eu sou... Entendeu? E aí, ela não procura falar, peraí, você não acha que isso tá um pouco estranho? Você não acha que tá um pouco demais? Você não acha que você precisa procurar uma ajuda? Você não... né? Por conta, inclusive, da falta de informação mesmo, né? E eu digo informação, assim, pro público mesmo, né? Porque, como o Diego falou, é recente, é bem recente. Só que pra gente chegar até esse público, informar sobre isso é um caminho, sabe? E a gente também, porque muitas vezes, né, o border a gente precisa de uma rede de apoio, a gente precisa, né, de alguém para acionar caso esteja acontecendo alguma coisa, né, um pouco mais agravada. E é difícil, às vezes, você falar com uma mãe, com um pai, com um namorado, namorada, de falar, olha, é um transtorno de personalidade e tal, para eles entenderem que não é para chamar atenção, para eles entenderem que isso não é uma carência, né, que faz parte do funcionamento daquela pessoa e que a gente está trabalhando isso para melhoras, que foi o que o Diego falou, né, essa caixa de ferramentas que a gente trabalha essas habilidades nessa pessoa, para que ela viva de uma maneira que faça sentido para ela, para que ela viva de uma maneira saudável, né? E a DBT ajuda a gente muito nisso, né? Vou fazer um pequeno merchan aqui do curso do Diego que eu tô fazendo, que é por dentro da DBT, e eu consegui entender muito mais isso, porque o Diego explica muito bem sobre todas essas características e como trabalhar isso com o paciente. Porque às vezes a gente fica assim, tá, tô fazendo isso aqui, não tá indo, tô indo, né, eu sou TCC, terapeuta cognitivo comportamental, e tô estudando o DBT para justamente ampliar o conhecimento e conseguir atender melhor esses pacientes que estão chegando, sabe, porque isso tá ampliando, a informação tá ampliando, as pessoas estão começando a entender que não é tão normal, natural, vamos colocar assim, e estão buscando a ajuda. Inclusive, às vezes, o pai, a mãe procura e fala, olha, tá acontecendo alguma coisa, tô levando, né, vamos marcar e tudo mais. Então, o curso me ajudou muito a entender melhor a gente, até eu como psicóloga, tenho 12 anos de formada, né, na faculdade eu não ouvi falar sobre borderline, eu tive uma aulinha de psicopatologia que pincelou ali e tudo certo, né, que foi sei lá, vamos colocar 7 anos atrás, menos, né, 8, 9, e aí pincelou e passa, vambora, né, e aí eu tive que me aprofundar nisso porque foi chegando no consultório, né, e a gente entender isso
é também falar para as pessoas que tá tudo bem, né, procurar ajuda. Tá tudo bem também você chegar lá e falar, não é um transtorno de personalidade, que muitas vezes fala assim, eu vi num podcast, eu vi, eu li, não sei o que, e aí eu tenho isso, né? Que eu brinco que, eu falo muito com os meus pacientes, eu falo, gente, na aula de psicologia eu era tudo. Eu tinha transtorno de personalidade, eu tinha esquizofrenia. Você começa a ler um livro, você começa a ver, você fala assim, meu Deus, conheço uma pessoa que é assim. Aí você começa a ficar assim, a Ana Beatriz tem uns livros, né? Mentes. Quando eu li Mentes Perigosas, que fala sobre psicopatia, eu comecei a falar assim, meu Deus, eu tô envolto, tá lotado de psicopatas aqui no meu lugar. Não é bem assim também, né? Não é igual quando você lê bula de remédio, que você fala assim, você não toma, nem Neosaldina você toma, se você leva. Não tem como, né? Então, a importância da gente disseminar, né? E das pessoas entenderem que tá tudo bem, gente. É um tratamento como qualquer outro, no sentido de ter tratamento. Olha que bom, tem tratamento, né? E é bom a gente lembrar, porque quando a gente pensa até em incidência, vai ter pesquisa que vai falar incidência de 1,2% até 6%. Só que se a gente for para pessoas que internam, em geral, as pesquisas apontam que cerca de 20% das pessoas que estão internadas fechariam o diagnóstico para borderline. Então percebe que é 20% de uma população que acaba sendo internada é uma porcentagem alta. Então, essa pessoa procurar tratamento envolve diminuição de sofrimento para ela, para a família, um retorno absurdo. Internação é uma quebra muito grande, né, na vida dessa pessoa. Então, você evitar que essa pessoa se interne e ela consiga continuar a vida fora, construindo a vida, o quanto que ela ganha. Então, assim, ela e todo mundo ganha, né? E por isso que eu acho legal sempre pensar nisso. Quando a gente está falando de tratamento, essa lógica de que sim, tem tratamento, né? Porque vocês falam, nossa, mas realmente, não, a vida é um caos. Sim, é um caos. É por isso que essa pessoa, às vezes, ela fala, cara, nada vai funcionar pra mim, eu não tenho mais esperança com nada. E não tem, sim. O que você precisa aprender, justamente, eu brinco sempre com isso, você tem que aprender novas ferramentas para você lidar com isso. Por quê? Porque a intenção, a intensidade da pessoa, ela é maravilhosa. Se você pega pessoas que têm uma intensidade, coisas legais, gente, que a gente... O que mais vende no mundo? Se a gente for olhar, são todas as coisas que geram emoção na gente. A gente paga para sentir emoção. A gente paga para ver filme, a gente paga para assistir um show, alguma coisa. É isso. Nós somos seres emocionais. Isso. Nós somos mais emocionais que racionais, mas a gente se acha o suprassumo da razão. E essas pessoas que têm toda essa intensidade, elas sentem diferente e elas sentem uma intensidade tão absurda que elas conseguem, às vezes, pegar isso e transformar em algo que vai gerar emoção na gente também. Então é o que eu sempre falo com quem é mais intenso, cara, nosso objetivo é colocar isso para trabalhar para você, porque senão você trabalha para emoção. E aí sim a gente tem um problema, porque a emoção muda o tempo inteiro, você vai trabalar uma coisa diferente o tempo inteiro. Aí eu vou citá-la de novo, né? A Ana Beatriz, ela falou assim que um tratamento com o método que ela usa, ela fala pra pessoa, você tem que ficar 2 anos sozinha. Isso é um problema. Você tem que ficar 2 anos sem se relacionar. Por quê? Nesses 2 anos de terapia, pra você ter um autoconhecimento, que autoconhecimento é tudo pra todo mundo. Pra quem tem, pra quem não tem, pra todo mundo. Pra quem tem o diagnóstico, então, às vezes mais ainda, porque você precisa se conhecer mais ainda. É uma bula mais profunda, não é tão rasa, porque você precisa realmente se conhecer. E ela fala assim, olha, você tem que ficar 2 anos sozinha para você achar o seu talento. Porque a partir do momento que achar uma coisa que você faça bem, você é tão intenso que você vai se entregar aquilo de uma forma tão absurda que você vai se destacar e você vai assim, esse vazio meu é inexplicável. Eu não preciso de nada, nem de ninguém para viver. Eu por mim já me basto. E é basicamente isso que ela fala. E ela fala assim, ela falou, não tem. Essa pessoa que eu vou citar não tem o diagnóstico fechado, mas estudos e tudo mais que você vai ver na história da humanidade dizem que ela que é a Madre Teresa de Calcutá. Fala assim, olha, a Ana Beatriz falando que ela já leu relatos, já leu situações que falam que a Madre Teresa, ela era borderline e como é que ela preencheu o vazio dela? Cuidando de pessoas. E quando você fala em cuidar de pessoas, você lembra logo de Madre Teresa. Pô, Madre Teresa de Calcutá, ela cuidava de pessoas, ela se entregou de forma intensa. E é basicamente isso, né? E assim, eu sempre gosto de tomar muito cuidado, até por conta dessa questão do relacionamento. Eu vi esse vídeo dela, o que tem uma parte no final que ela fala sobre assim, quase ninguém, poucas pessoas topam, né?
Então aí a gente pensa, ok, então esse tratamento ele não vai ser tão efetivo no sentido de que você deixar... Qualquer pessoa pensa, né? Qualquer pessoa você virar e falar hoje assim, ó, fica 2 anos sem se relacionar não com se relacione. E a maior dependência dela, às vezes, é se relacionar com alguém. Qualquer pessoa, se você tira o diagnóstico, não precisa de nenhum diagnóstico, você vai falar, como assim? Eu vou ficar 2 anos sem me relacionar com ninguém. Então, né? Então, assim, realmente essa pessoa precisa se conhecer. E eu acho que é interessante, essa pessoa em um relacionamento, ela vai aprender a lidar com o relacionamento. Se ela estiver em terapia, uma da lógica que a gente usa dentro da DBT a gente não ensina a evitar a crise. A gente ensina a lidar com a crise. Então você vai ter que ter crise. Eu não espero que o meu cliente venha para minha sessão e faça uma sessão e ali eu fale coisas milagrosas para ela e ela vai sair dali e nunca mais vai ter crise. Não. A gente vai trabalhar e eu espero. No início não, e isso para mim era caótico, né? Quando a gente faz psicologia, a gente está acostumado com um padrão de sessão, que você faz a sessão aqui, tem uma certa estabilidade. E eu espero que essa pessoa saia daqui e vai vir mais ou menos dentro da mesma frequência, digamos, na semana que vem. Quando eu comecei a atender pessoas com diagnóstico, a pessoa vinha, ela estava muito mal, eu já me preparava para o caos na sessão seguinte. E vinha ótimo, a vida maravilhosa. Eu falava, ai, que bom, tá tudo bem. Aí, na semana seguinte, mudava. Então, a lógica de que essa pessoa ela vai viver o caos um pouco, e daqui a pouco isso vai estabilizando para ela aprender a lidar justamente com... em uma relação em que talvez você manda uma mensagem e a pessoa demora a responder, e isso no início pode ser caótico para você, daqui a pouco isso já não é tão caótico. Só que uma mensagem com ponto final pode continuar sendo difícil ainda de lidar. E aí você vai ter que trabalhar para lidar com isso agora. Mas isso é para todo mundo hoje em dia, né? WhatsApp, a velocidade de tudo. Às vezes você manda mensagem, você não responde 1 hora, aconteceu alguma coisa. Imagina para uma pessoa que realmente vive de forma intensa. Isso. Né? E aí, isso é legal. Pensa, se a gente está esperando muito alguma coisa, né? E fica... Só que a gente vai ter as nossas estratégias. Nossa caixinha de ferramentas está ali. Então, se eu mando uma mensagem para você e você demora a responder... Tudo bem que eu não sou a melhor referência em WhatsApp, né? Quem conhece sabe que eu sou péssimo para WhatsApp. Eu consigo, às vezes, assim... tá bom, não me respondeu, vou fazer outra coisa aqui, vou me distrair, vou ver um vídeo de gatinho aqui, e eu espero. Beleza. Se eu não tenho essas minhas ferramentas, eu vou ficar ali preocupado, e às vezes eu vou mandar outra, e eu vou ligar, e aí percebe que aí é uma crise juntando na outra. E é nessa hora que vira o caos mesmo, porque... a gente deixa de lidar com uma crise primária e a gente vai adicionando camadas de sofrimento. Esse que é o grande problema. Tanto que dos maiores objetivos no tratamento para de piorar a vida. Quando a gente aprende estratégias que a gente para de piorar a nossa vida, caramba, a gente já tá dando muito avanço. Tira a lupa de coisa ruim, né? Que às vezes também você anda com a lupa só pra achar coisa ruim, né? E a gente falou de borderline assim lá no início, quando começa, a gente falou... de relacionamentos amorosos. E o borderline, quando se torna pai ou mãe? Como que é? Olha, vou te falar que eu já acompanhei. Eu já acompanhei muita transformação, muita. Porque eu acho que é interessante a gente pensar que, lógico que não dá pra... Eu não conheço estudos, tá bom? Só que maternidade. Caramba, eu não tenho como falar da maternidade porque eu não sou pai, né? Só que, caramba, a maternidade muda a mulher de uma maneira absurda. Total. Vamos pensar só biologicamente, né? Biologicamente, tem uma criança dentro da sua barriga, passou uns minutinhos, não tem mais, caiu o nível de hormônio, caiu tudo, acabou com o seu humor, pelo menos por alguns dias. Bagunçou tudo. Isso pode gerar na pessoa realmente uma desregulação maior no começo, pode ser um risco, ao mesmo tempo que pode ser uma coisa, um porquê ela melhorar. Então, o que eu mais vejo em geral, é esse porquê melhorar. Porque se uma vida que às vezes está sem sentido, está com uma dificuldade, essa pessoa pode sim mudar para, meu Deus do céu, eu vou melhorar de tudo que é jeito, porque agora tem uma criancinha que depende de mim. Né? Você completou o seu vazio com aquele serzinho que saiu de você, né? Uma vez você passa a ser responsável pelo desamparo de alguém. Cara, a responsabilidade pelo desamparo de alguém é uma coisa absurda. Então, nesse momento, eu vejo muitas pessoas que se engajam mais no tratamento, que elas desenvolvem, porque paternidade, né? A gente estava conversando antes de começar a gravar sobre... Eu perdi 10 quilos em 1 ano.
dedicado e não sei o quê. Cara, a gente entra num mundo em que tudo muda. Você ter que desenvolver isso com privação de sono, com tudo... Cara, isso é muito complicado. As pessoas que não são pais, né, olham a parte bonita, né? Oh, que bonito a família andando com o filho, mas como é difícil, né? Ao mesmo tempo, é a mesma proporção, né? É difícil e é bom. Para uma pessoa com borderline, às vezes, que vive de forma muito intensa. E o medo do abandono? Em relação ao pai, mãe, filho? Pois é, de novo, é sempre bom pegar muito caso a caso, porque eu acompanho pessoas que realmente elas acabam se dedicando muito, mas eu sei que isso tem um viés muito do que é o meu consultório, porque se a pessoa está em tratamento, ela já está com uma tendência a buscar uma melhora da vida dela. Então, é muito da gente conseguir avaliar caso a caso, até porque, assim, é a mesma coisa quando a gente fala de pais e mães sem diagnóstico, né? Tem pais e mães que se dedicam pra caramba, e tem pais e mães que sem diagnóstico nenhum não se dedicam tanto. Então, assim, o problema para essas pessoas é que elas têm uma intensidade elevada. Então, assim, eu fico pensando sempre, por exemplo, época de privação de sono. Eu e minha esposa, a gente passou um período de muita privação de sono. Para mim, não tem tortura maior, né? Então, a privação de sono deixava a gente super vulnerável a qualquer estímulo do ambiente. Você fica mais irritado. É enlouquecedor, né? É enlouquecedor, né? E, lógico, eu até brinco, falo, gente, às vezes quando a gente fala isso, pra quem não é pai, mãe, tem gente, nossa, vocês estão reclamando. Não. Eu acho que, como é que é? Tem uma frase que fala, é justo que muito custe, aquilo que muito vale, muito custe, alguma coisa assim, é justo que muito custe aquilo que muito vale. E é isso mesmo, você quer... Cara, você tá acompanhando uma criança, um ser humano virando ser humano, porque ele ainda não é, ele é só uma bolinha de carne que come, e é só isso. E de repente ele tá virando um ser humano, ele fala, ele pede. Cara, isso é valioso demais. Sim. Isso tem que custar muito. Por quê? Porque senão todo mundo fazia. Isso vale muito. Quando você tá com seu filho, você vê, meu Deus, olha o que ele tá falando. Que coisa incrível. Nossa, ele agora tá andando. Gente, primeiro passo, engatinhar, isso é... E pra mim, eu brinco que explode a cabeça. Você fala, olha o que aconteceu de um dia pro outro. Né? Que chave, né? Que você falou. De um dia pro outro. Né? Do nada você ouve uma coisa e fala assim, meu Deus, como é que esse serzinho tá falando isso? Né? Então vai valer a pena. Você vai perder noite de sono e tudo mais. E vale muito. E vai ser difícil. Né? Essa pessoa, por exemplo, com diagnóstico, lembrando, qualquer pessoa com diagnóstico sem tratamento, ela vai complicar a vida de quem conviver com ela. A gente tá falando de borderline, mas tá bom. Uma pessoa com humor deprimido, se ela não tratar, ela vai ter dificuldade para fazer tarefas mais básicas. Uma pessoa ansiosa vai ter problema. Por quê? Poxa, imagina, viver com um pai e uma mãe ansiosos, essa pessoa vai ser mais reativa com a criança. Ela vai tentar fazer coisas que podem gerar um problema. Então, a gente realmente pensa que eu gosto muito dessa lógica. Se a gente amplia e pensa em diagnósticos não tratados, isso vai ser um problema para ela sendo pai, mãe, psicólogo, isso. Sim. Então, assim, vai ser um problema de qualquer maneira. É porque tem muito fator ambiental, né? Então, assim, tem a genética, tem as características, mas o ambiente, ele também é um grande estimulante para algumas coisas, né? Então, a gente também tem que dosar aqui, independente, né? É lógico que é isso, vai sentir mais, se não estiver em tratamento, vai ter um caos ali? Vai. Mas quando ela está em acompanhamento, é possível fazer essa regulação por conta das ferramentas que a gente trabalha dentro do consultório com essa paciente, né? Exatamente. Assim, eu que não tenho um diagnóstico, eu vejo meu filho crescendo rápido, daí eu fico pensando, gente, daqui a pouco ele vai sair de casa, vai morar sozinho, a gente sofre, né? Imagina quem sofre muito mais, quem sente muito mais, né? Então tem que entrar em tratamento, é muito importante. E o tempo passa rápido. Eu tenho certeza que a gente vai chamar de novo o Diego, a Renata, a gente vai pedir música no Fantástico, pra gente continuar esse bate-papo. O convite já tá feito pra gente continuar esse bate-papo, porque é muito importante para todos nós, como sociedade, saber da existência de tanta diversidade, de tanta particularidade de cada ser humano. Queria agradecer a presença de vocês dois. Obrigada por terem vindo. Obrigada a vocês pelo convite, foi ótimo. Eu que agradeço também. Bom falar de tema que a gente gosta. Então, quem puder, curta, compartilhe, passa pra frente, vamos disseminar isso aqui. Com certeza, os dois voltarão pra gente continuar esse bate-papo, porque tem muita coisa ainda pra ser dita sobre esse assunto e sobre tantos outros assuntos. Então,
Então, gente, queria agradecer, pedir para curtir, para compartilhar. YouTube, no Instagram, Freud_Cast. Vai estar em algum lugar por aqui. Ajuda a gente, para a gente continuar disseminando tanto assunto bom que pode ajudar tanta pessoa, familiares, amigos, tanta gente que a gente convive que não sabe o sofrimento pessoal e ambiental que ela causa em razão de assuntos que a gente deve sempre disseminar. Valeu? Então curta, compartilha, dissemina para todo mundo aí. Até a próxima. Valeu!